Tu já ficou parado na frente de uma decisão que de fora parecia simples e simplesmente não conseguiu escolher? Pode ser algo pequeno, pode ser algo enorme, mas de alguma maneira a paralisia era a mesma. E a vontade de que alguém chegasse e dissesse o que fazer era real. Isso não é fraqueza, não é falta de opinião, não é indecisão de quem não pensa. É um padrão e ele tem raiz. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta, às 7h07, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Essa é a nova série e ela se chama Escolhas. E ela começa hoje com a pergunta mais honesta que essa série pode fazer: por que escolher é tão difícil? Imagina que tu entra num restaurante e o cardápio tem 100 opções. Para algumas pessoas isso é excelente, para outras, paralisante. Quanto mais opções, mais desafiador fica. E sabe o que muita gente faz nessa situação? Vira pro lado e pergunta assim: o que tu vai pedir? E pede o mesmo. Não porque não tem gosto próprio, porque no momento de escolher, algo interno diz: e se eu escolher errado? E a escolha do outro funciona como uma proteção. Se der errado, não fui eu quem escolhi. E isso parece pequeno nesse contexto do restaurante, mas é o mesmo mecanismo que opera nas grandes decisões da vida, na carreira, no relacionamento, na direção que tu segue, na vida que tu constrói. E é nesse momento que a mente começa a trazer conversas. Eu vou esperar mais um pouco para ter certeza. Quando eu sentir que é certo, eu decido. Eu não quero me arrepender. Talvez, deixa que o universo vai mostrar. E se eu decidir e der errado, a culpa é minha. E quando nós não temos consciência do que está acontecendo, nós vamos adiando e adiando, e o tempo vai passando. Não porque tu tá esperando o momento certo, mas porque escolher parece mais perigoso do que não escolher. E existe uma consciência muito importante aqui. A dificuldade de escolher quase nunca começa na decisão que está na frente. Ela começa muito antes. Quando tu cresceu num ambiente onde as escolhas eram ignoradas, onde o que tu queria não importava muito, onde errar tinha um custo muito alto, onde era mais seguro concordar do que discordar, tu vai aprendendo. Aprendendo que escolher é arriscado, que ter opinião própria pode custar o amor de alguém, que é mais seguro deixar o outro decidir e depois seguir. Assim, se der errado, tu não é a responsável. E se der certo, tu não precisou se expor. Só que existe um preço muito caro nesse processo, porque uma vida de escolhas terceirizadas é uma vida que nunca é completamente tua. Em 1 Samuel 8, o povo de Israel chega até o profeta Samuel com um pedido que parece razoável. Constitui-nos um rei que nos julgue como todas as nações. Um rei. Alguém que decide, alguém que lidera, alguém que carrega o peso de escolher o caminho. E Deus diz a Samuel: eles não te rejeitarão a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Pensa no que estava acontecendo. Eles tinham um Deus, tinham uma presença que os guiava, mas queriam um rei. Por quê? Porque um rei é visível, é concreto, dá instruções claras, remove a responsabilidade da escolha. E seguir um rei é muito mais fácil do que aprender a ouvir e confiar no que tu mesma pode discernir. Terceirizar a decisão, mesmo quando o que tu terceiriza é a tua própria conexão com Deus, parece mais seguro. Até que o rei que tu escolheu começa a cobrar o preço de você não ter escolhido por si mesma. Guarda isso. Adiar uma escolha também é uma escolha e ela sempre tem consequências. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta.
Tem alguma decisão que tu tá adiando e que no fundo tu já sabe o que precisa escolher? Vamos à nossa oração? Vamos conversar com Deus. Pai, eu confesso que muitas vezes prefiro que as coisas se resolvam sem que eu precise decidir. Que o caminho apareça sozinho. Que o sinal seja tão claro que eu não precise correr o risco de escolher errado. Mas hoje eu entendo que adiar também é uma escolha. E que a vida, que é minha, precisa ser vivida por mim. Me dá coragem, Pai, para escolher. Não a certeza de que eu vou sempre acertar, mas a coragem de assumir que as minhas escolhas me pertencem e que tu sempre estás comigo em cada uma delas. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, início de semana, algumas mudanças por aqui. Então agora o nosso podcast acontece de segunda a sexta-feira, às 7h07. As nossas séries terão 5 episódios. E eu preciso te conduzir a esse novo momento de escolher. Depois de entender como assumir o lugar, agora a gente passa para o próximo passo, que é o posicionamento, que é a escolha. Certo, meu amor? Vamos junto? Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Envia para alguém que esteja aí talvez postergando decisões, procrastinando e dessa maneira também escolhendo. Me conta aqui nos comentários. Tem alguma escolha que tu tá adiando há mais tempo do que deveria? Essa troca fortalece muito esse espaço. E se tu sente que precisa de um olhar terapêutico sobre os padrões que te impedem de escolher, me chama no Instagram, @GraceCondorfer, vai ser uma honra caminhar contigo. E te lembra, de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui. Que a tua segunda-feira seja linda. Dá espaço para essa consciência. E eu te vejo amanhã, certo? Fica bem. Beijo!